Estamos de volta e no Papo de Juventude de hoje a nossa conversa é sobre pessoas em situação de rua. Gente, no bloco anterior a gente estava falando sobre a questão do decreto, né, do prefeito aqui do Rio de Janeiro, e a deputada Marta Rocha também deu uma opinião sobre essa questão. Vamos assistir também. A internação obrigatória ou a internação involuntária é quando o médico identificar que aquele morador de rua precisa de um atendimento médico. Isso pode passar pela questão da dependência da droga, mas pode passar, por exemplo, por uma mulher que tem uma erisipela e está com um pano sujo enrolado na perna, peregrinando pelas ruas da nossa cidade. Agora, a pergunta seguinte o que vai acontecer passada a internação involuntária? Para onde serão encaminhados essas pessoas? Então, eu acho que a gente tem muitos caminhos a perseguir aí para enfrentar a questão da população de rua. É a questão dos abrigos, né, Pedro? O que pode acontecer com essas pessoas e o medo que eles estão, como a Larissa falou no bloco anterior, do que vai acontecer com eles, acontecendo efetivamente a aplicação desse decreto. Essa é a preocupação, né? Esse decreto ele deveria vir acompanhado de um incremento na política pública de assistência social, um incremento nas vagas, melhoria das condições do abrigo também, né? Já vem sendo noticiado, inclusive, muito antes de sair esse decreto, péssimas condições de abrigo, tendo sido encontrados percevejos em abrigo, vários problemas, falta de vagas para idosos, tudo isso já foi mencionado pela imprensa, pela Defensoria Pública, por outros órgãos, pela LERJ, com relação a essa falta de política. Então, onde vão essas pessoas? O fluxo não está esclarecido, né? A própria internação involuntária ela já era possível independentemente desse decreto. O problema é querer transformar isso em uma política pública, presumindo justamente que essa população é uma população dependente química, violenta, e não que precisa de acolhimento. A Shirley Vieira, né, e a Solange Silva são da ONG Alfa, né, Shirley? Conta um pouquinho como que surgiu essa ONG de vocês. Vocês também atendem aí moradores de rua, né? Também, Pode falar. Em 2006, quando eu me aposentei, eu era empresária, eu resolvi trabalhar uma ONG, né, fazer um trabalho social. E hoje nós atendemos 3.000 pessoas, né, focamos na área de educação, na área de esporte, na área de cultura e ajuda social, né, que a maioria nós ajudamos. É um lixão lá de Magé, que desde 2013 eu ajudo eles. Quando o lixão fechou, eu abri um espaço lá, um galpão, e a Petrobras nos deu uma máquina, e eles trabalham lá prensando. É um trabalho assim, bem gratificante, né? Que aquelas pessoas que não sabem ler, não sabem escrever, elas hoje têm o que fazer, né? Pelo menos vai ganhar algum recurso. Além do lixão, nós trabalhamos também com pessoas em situação de rua, né? Nós levamos comida, levamos agasalho, pomadas, essas coisas, tudo que eles precisam. Os que querem tirar documentos, a Solange indica onde vai, a gente manda para abrigos também, mas a gente vê a situação dos abrigos hoje particulares, eles são precários, né? Alguns até melhorzinho, outros com muita dificuldade de alimentação, vivem pedindo alimentos, porque são muitas pessoas e pouco recurso, né? Agora, Shirley, de onde veio essa sua vontade de ajudar pessoas em situação de rua, né? Que a gente sabe que existe aí a prioridade do amparo do poder público, né? Mas a gente sabe também que a participação da população em trabalhos voluntários como esse é de enorme importância, né? Para tentar aí, diminuir um pouquinho o sofrimento de alguns. Por que você decidiu ajudar essas pessoas? Amor. Quando eu vejo uma pessoa na rua, meu coração fica chorando, porque eu tenho minha casa, tenho meu banho quente, aquela pessoa ali, ainda mais nesses dias frios, que a gente deu de cobertores, a gente ajudou muito, mas não é a mesma coisa, né? Se pudesse fazer mais, eu faria mais, entendeu? Entendi. A Solange trabalha com você, né? E também tem esse contato, né, Solange? Como eu moro ali na região do Catete, né? E eu via muito moradores de rua. E eu via que ninguém fazia nada por eles, né? E aí eu falei assim, bom, vamos fazer comida para o morador de rua e dar roupa? Aí a gente começamos a fazer. Aí começamos com 150 quentinha, era num espaço, aí o espaço foi fechado devido verba. Era 150 quentinha, mas aí tinha aqueles que repetia 4, 5 vezes, né? Que a fome era grande, né?
E eles vinham, faziam uma fila 4 horas da tarde e até 7 horas da noite, tomava banho, a gente dava roupa, toalha, sapato, mochila que eles precisavam. Então eles saíam ali completamente transformados, outra pessoa, um ser humano como a gente, né? A diferença deles é que eles estão jogados ali, né? Praticamente ali no lixo, que ninguém dá nada por eles. Mas quando eles tomam banho, faz a barba, eles são completamente diferentes. Conversar com eles, porque quem é a pessoa que quer parar para conversar com o morador de rua hoje? Aliás, não só hoje, há muito tempo, né? Sim. Então, assim, a questão do idoso, os abrigos realmente eles não querem pegar os idosos. E são muito números de idosos na rua, ali na rua no Catete, na Glória, na Lapa, no Largo do Machado, que estão jogados assim, com enfermidade, que precisa de ajuda. A gente só está falando aqui só dos adultos, mas tem muita criança na rua. Tem muita criança. Então, assim, as autoridades têm que olhar melhor para essas pessoas, né? Fazer alguma coisa melhor. E muitos a gente pega que precisa de ajuda. Eu quero parar de usar droga, eu não aguento mais. Pego, a gente leva para um centro de recuperação, aí eles se desintoxicam daquela droga, aí a gente encaminha para o trabalho, começa a reconstruir a sua vida, né? Então, assim, isso não tem preço, não tem nada que pague, isso que eu ia né? perguntar para você. Qual Isso o retorno, bom. né, pessoal, para você de fazer um trabalho como esse? O retorno é você se sentir feliz, que você fez parte da vida de alguém que ninguém dava nada por aquela pessoa. Tem um caso de um morador de rua que toda vez no jantar dele, ele estava sempre falando com a mesma pessoa e aquela pessoa não fazia nada por ele. E aí minha filha se aproximou dele e ela me chamou e a gente começamos a conversar. E R$25 fez a diferença na vida dele. Ele mudou a vida dele, está com a família dele, trabalha, casou com uma dentista, está terminando a faculdade dele de advocacia. E quer dizer, e se não tivesse pessoas como nós para estender a mão? E ele estava com o rosto todo deformado, tinham batido muito nele, tinham perdido os documentos. E se não tivesse a Larissa, né? Se não tivesse o advogado que pudesse estar ali, né, dando uma, né, porque isso é muito importante, porque para muitos acham que o morador de rua, para a justiça é esquecido, mas ainda bem que tem alguém como ele que pode, né, fazer uma defesa de um coitado daquele ali. E é muito triste, muito triste. A gente sai na chuva para levar comida para eles. É roupa. Porque assim, choveu, molhou. Então eles precisam. Sim. E outra coisa, a gente só fala muito de comida, né? Mas o que eles precisam muito água. Quando a gente aborda o morador de rua, eles falam, tem água, parece que estão no deserto, numa sequidão tão grande. E aí a gente pega 200, 300 garrafas de água, leva, que é muito peso, né? Sim. A gente bota na pracinha ali da Glória e fala, um vai tomar conta e vai ter que dividir para todos, né? E assim eles fazem, mas entre eles são muito unidos, um ajudando o outro. Se ajudam, né? Se ajudam. Isso é muito bom, né? Muito gratificante esse trabalho. Eu tenho minhas filhas que me acompanham desde pequeno, já fazendo esse trabalho, e é muito bom. Pedro, acho que aí só reforça, né, o que você já falou, né, durante o programa, da questão da generalização, né? Que não são todos que têm esse potencial violento. Sim, a gente tem que entender isso, né? A população em situação de rua é uma parcela da população. Da mesma forma que na população que não vive na rua, temos pessoas com transtorno mental, temos pessoas dependentes químicas, temos pessoas que praticam crimes e temos aquelas que trabalham, que ajudam os outros. A mesma coisa você vai ter na população em situação de rua. Ou seja, é só uma parcela da população em que se a população que tem a sua casa é claramente heterogênea, da mesma forma a população em situação de rua também é heterogênea. Então o que essas pessoas precisam é que não é o cacetete da polícia, da guarda municipal. O que elas precisam é da mão de acolhimento da comunidade e do Estado. Você falou agora da ação da polícia, a deputada Marta Rocha também falou sobre essa questão da influência da segurança pública, né, em relação aos moradores de rua. Vamos assistir. A presença da segurança pública, ela tem que ser vista sempre em apoio à assistência social. A questão da segurança pública é para os casos, por exemplo, de recolher armas, facas, né? Mas quem tem que ser o protagonista dessa política é a assistência social.
A assistência social é que vai fazer o diagnóstico, a assistência social é que vai fazer o encaminhamento para o abrigo, para as equipes de saúde, para a equipe de saúde mental, por exemplo. A assistência social é que vai tentar recuperar o contato desse morador com a sua família, por exemplo, né? No caso desse homem que morava em cima da árvore, ele tinha trabalho, ele tinha casa, ele precisava de um outro atendimento que também não é de natureza policial. Então, eu acho que o protagonista dessas ações tem que ser a assistência social. E quando a gente fala aí em assistência social, a gente fala de receita, de verba, né, de orçamento. E a gente vê aí que houve uma redução do orçamento, né, em relação aos investimentos na assistência social, o que dificulta ainda mais a situação, né, Pedro? Com certeza, é isso que a Defensoria Pública, inclusive, tem pleiteado na Justiça. Ou seja, a gente tem preparado uma ação civil pública nesse sentido para cobrar um incremento da verba para assistência social e para a saúde mental. Se a Prefeitura e o Governo do Estado decidem, então, ter um foco na população em situação de rua, tem que ter o foco correto. Ou seja, o foco incrementando o orçamento nessas áreas. Porque o que a gente tem observado foi exatamente o contrário. Nos últimos anos, um decréscimo no investimento, no orçamento, nessas duas áreas importantes, e agora todo um foco nesse sentido, talvez com um viés equivocado. Tá certo. Olha, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Foram depoimentos muito importantes e que espero que tenha contribuído um pouquinho, né, para quem está assistindo a gente, refletir um pouquinho sobre essa questão. Muito obrigada, boa sorte no projeto de vocês. Pedro, muito obrigada, muito tá? Obrigado. Bom trabalho para você. E obrigada a você que acompanhou o nosso bate-papo de hoje. Você pode rever esse programa todinho acessando o nosso site www.alerj.rj.gov.br. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Até a próxima com mais Papo de Juventude para você. TV Alerj, o canal do povo.